Então neste vídeo eu vou apresentar para vocês o problema dessa máquina aqui. Então essa máquina aqui ela vai fazer 15 anos no mês de junho. Então ela é de junho de 2010. O cliente ele está reclamando que os eixos dessa máquina estão gastando rapidamente. Por exemplo, vocês podem notar que esse eixo aqui, o desenho da flor dela já está metade gasto. Para você entender como que é o desenho da flor original, é se você comparar. O de cima é o desenho de um eixo novo. Embaixo já pode notar que já gastou o desenho da flor. Então por que acontece isso? Depois eu vou mostrar para vocês o desalinhamento do cilindro. Como o cilindro ele está desalinhado, ele acaba gastando a flor. Para que não haja o desalinhamento, como que os eixos eles devem trabalhar? Aqui está o eixo que vai atrás, lá nos rolamentos, e esse é o eixo do raspador. Quando eles forem trabalhar, eles têm que trabalhar reto, para que ele trabalhe alinhado e o desgaste que for ocorrer for de maneira natural. Quando o cilindro está desalinhado, ele acaba trabalhando nessa posição, de lado, um pequeno torcido. Aí, em vez de ele trabalhar reto, ele trabalha de maneira torta. E por trabalhar de maneira torta, ela vai aumentar o desgaste, que é natural ocorrer, mas ela vai acelerar o desgaste tanto da ponta do eixo, que vai atrás do cilindro, como a cabeça do eixo do raspador. Então, por trabalhar desalinhado, ela acaba danificando essas duas peças. E são peças caras. Um eixo desse aqui, a fábrica, ela vende por em torno de R$ 1.100. Aqueles eixos quadrados, consegue até fazer o conserto deles, onde o eixo ele acaba a fábrica vendendo por R$ 800, mas o preço normalmente dele também é em torno de R$ 1.000, se for fazer a fabricação nova dele inteiro. Então, se você fizer as contas, você está em jogo mais de R$ 4.000 de peças por trabalhar com o cilindro desalinhado. Então, quando é que você vai ter que fazer o serviço do cilindro? Se o desalinhamento dele chegar ao ponto de desgastar essas peças com menos de um ano. Se você observar que você trocou os eixos da sua máquina e em pouco tempo ele já começou a criar esse desgaste, com pouco tempo trabalhado, é que o seu cilindro está trabalhando desalinhado. Mas é claro que esse desalinhamento você tem que notar se não é um erro da montagem da troca dos rolamentos ou se realmente é o cilindro que está desalinhado. Neste caso dessa máquina aqui, eu vou mostrar para vocês que o defeito dela está no cilindro. Não é um erro de montagem, não é um erro técnico, mas sim um defeito no cilindro que até mesmo para você conseguir montar a engrenagem lá atrás com a corrente, é preciso calçar os mancais para que possa entrar a corrente. Então, mostrando claramente que o cilindro está desalinhado. O desalinhamento do cilindro ele também gera um outro problema. Se você observar que a sua máquina está gelando um lado mais que o outro. Esse cliente aqui, ele não reclamou disso. Mas vamos fazer um teste aqui agora. Vamos observar se os cilindros eles estão gelando igual. Pode notar que os dois cilindros eles estão só úmidos, quer dizer, ele não trabalhou ainda. Só funcionou a conservação. Eu vou ligar ela para fazer um teste do cilindro, para ver se ele está gelando por igual. Porque quando dá um problema no cilindro, um lado ele acaba gelando mais que o outro. Vamos fazer o teste aqui nessa máquina aqui. Para realizar o teste, nós vamos botar ela para gelar, tá no espera, e vamos observar como que funciona os dois cilindros. Se os dois cilindros vão gelar por igual ou não. Esse lado aqui já começou a gelar no canto, esse lado também. Então, praticamente estão gelando até por igual. Vamos observar.
Não, esse lado aqui gelou primeiro que esse aqui. Agora que esse aqui começou a gelar mais, mas também está gelando, não está tão grave. Mas esse cilindro aqui, o lado esquerdo, ele está gelando melhor que o lado direito. Depois eu vou mostrar para vocês o cilindro com ele desmontado, para te mostrar o problema dele. Mas antes de desmontar dessa máquina, eu vou te mostrar aonde a gente vai querer chegar. Então, aonde nós queremos chegar? Nós queremos desmontar o cilindro dessa máquina para ficar igual esse aqui. Nós queremos tirar todo o isolante dele. Aqui nós temos a bengala, ele está de ponta cabeça, para nós enxergarmos por que ele está desalinhado. Esses dois cilindros que eu tenho aqui comigo, ele demonstra claramente qual que é os defeitos que a máquina ocorre. Se você observar aqui onde vai o chumbo, ele tem várias erupções. É onde infiltra a água e vai criando esses caroços. E esses caroços aqui, ele vai desalinhando o cilindro e vai amassando o cano. Este aqui, você pode ver que abriu até uns buracos legais, dessa máquina aqui. Ela também é o mesmo modelo da máquina que eu estou apresentando para vocês. E para essa semana nós vamos desmontar esses 3 cilindros aí. Então eu vou fazer uns vídeos que eu vou mostrar como desmonta esse cilindro. Eu vou mostrar para vocês como que está o desalinhamento deste cilindro aqui. E a máquina que nós vamos desmontar é essa máquina de junho de 2010. Pode observar que o cilindro dela ainda está com isolante. Quem olha assim por fora, parece que o cilindro está ótimo, né? No caso, o isolante, né? Mas nós vamos ver lá dentro depois, quando a gente for desmontar essa máquina, nós vamos ver como que o cilindro dela está desalinhado. Se vocês quiserem observar o ano da máquina, vou mostrar só o ano da máquina. O ano da máquina é junho de 2010, tá? Então nós vamos fazer uma desmontagem. Mas antes eu vou mostrar um alinhamento para vocês, que eu tenho um alinhador que já mostra como esses 2 cilindros que aqui no chão eles estão desalinhados. Então vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um alinhador que eu mesmo elaborei, tá? Por isso que ele já está bem desgastado, que eu já uso ele há mais de 10 anos. Precisando de um novo já, né? Bem, o que acontece? O cilindro aqui, de acordo que vai criando água dentro do chumbo, que cria essas erupções, aqui é a parte de baixo, você pode notar que aqui era para ser algo plano. Você observa que criou vários caroços. Então o que acontece? Esse alinhador aqui, ele foi feito para esse modelo de máquina. Aí ele deveria encaixar os lados deles perfeitamente, igual como que encaixa aqui. Então esse lado encaixou, só que o outro lado não tem como encaixar. Note como que o cilindro ele se deslocou para longe um do outro. Não tem como eu colocar o alinhador. Então automaticamente não tem como o eixo ficar alinhado. O eixo do raspador com o eixo de trás. Porque se você deixar os eixos alinhados, você não consegue montar a corrente. E aí o que acontece? Começa a trabalhar de maneira torta, onde começa a criar rebarba aqui, ó, no próprio cilindro. Você pode notar que esse lado aqui está lisinho, esse lado já tem rebarba, né? Pode observar. Este cilindro aqui é a mesma coisa, esse cilindro aqui também. A gente alinhou desse lado e o outro lado também, ó, ela não entra. Mesma coisa. Esse cilindro, só pelas cores dele, a gente já fez esse serviço há uns 10 anos atrás e estamos fazendo novamente. Se eu não me engano, essa máquina aqui, ela foi feita, o cilindro dela, em 2013. E essa máquina aqui é uma máquina 2009. Original de fábrica, essa máquina, o cilindro dela deu problema com 4 anos. E depois essa máquina agora ela veio novamente com o mesmo problema, mas já com 12 anos de uso, né? Que é essa máquina aqui, que é de um cliente da Bahia, né? Que ela mandou para mim. Essa máquina que eu já desmontei e eu vou fazer o serviço desse cilindro junto com esta aqui que nós estamos fazendo a filmagem, tá? Então eu quero mostrar para vocês o defeito. É algo comum que acontecer nesse modelo de máquina.
E esse defeito ele mostra porque alguns técnicos não conseguem montar a sua máquina depois que trocam o rolamento. E o que acontece depois que eles trocam os rolamentos, que começa a danificar tanto a ponta do eixo lá de trás, como a cabeça dos eixos quadrados. Então nós vamos fazer um vídeo completo de como que a gente vai desmontar essa máquina aqui para chegar até no cilindro. Como é um serviço demorado, o vídeo, nós vamos fazer aquele vídeo em velocidade rápida, né? Para vocês acompanharem. Nos momentos que eu achar necessário, farei uma pausa, vou demonstrar o que deve ser observado na desmontagem da máquina, né? Para nós conseguir chegar no cilindro da máquina. Então, vamos lá?